Olá, hoje a gente vai direto ao ponto, participação cidadã. Será que é só uma ideia bonita ou ela realmente tem força para moldar as políticas que afetam nossa vida? Como é que a voz da sociedade pode, sabe, de fato influenciar o governo? Olha, é uma ótima pergunta. E para discutir isso, a gente está com uma série de materiais acadêmicos aqui que olham justamente para a gestão democrática, participação social, o papel dos movimentos, tudo isso no Brasil. Exato. E essas fontes, elas vão bem a fundo, né? Desde os conceitos básicos, tipo o que é o Estado, o que é democracia, até os mecanismos mais concretos que a gente tem aqui. Conselhos, orçamento participativo, exploram a teoria e a prática mesmo. Então, nossa missão aqui é entender como essa participação toda se encaixa. Ou, talvez, como deveria se encaixar na nossa estrutura de Estado democrático de direito. Certo? Ok? Vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, o básico do básico. Estado é território, povo, governo, isso. Perfeito. E democracia? Bom, governo do povo, né? Soberania popular, eleições, direitos, pluralismo. Certo. E um ponto que as fontes batem bastante na tecla é a diferença entre o Estado de Direito, onde a lei limita o poder, e o Estado democrático de direito, que é o nosso caso aqui no Brasil, né? Segundo a Constituição de 88, artigo 1º. Aham. Aqui não é só a lei que limita, os direitos dos cidadãos, a soberania popular, isso é central. Aquela frase, todo poder emana do povo, não é só discurso, sabe? Ela é a base da legitimidade do sistema. Faz sentido. E a participação, então, onde ela entra? É o envolvimento das pessoas nesses processos políticos, sociais. E justamente, é isso. E ela pode ser, digamos, institucionalizada dentro das regras do Estado, né? Como nos conselhos, ou pode ser não institucionalizada. Aí entram os movimentos sociais, os protestos. É um conceito que, nossa, evoluiu demais desde Atenas até hoje com os desafios digitais e tudo mais. E falando especificamente do Brasil, a redemocratização, a Constituição de 88, parece que foram momentos-chave para essa participação mais formal, né? Institucionalizada. Sem dúvida. Foi um marco. Ali se criaram e se formalizaram muitos espaços. Tem uns exemplos bem conhecidos como o orçamento participativo, Sim, que começou em Porto Alegre, né? isso, onde a população começou a decidir sobre parte dos investimentos. E tem os conselhos gestores também, como os de saúde, no SUS. Ali, representantes da sociedade civil sentam na mesa para discutir a gestão. E a base legal para isso é forte, viu? Tá lá na Constituição, artigos 37, 193, 198, garantindo essa participação em áreas-chave como saúde, assistência, educação. Interessante. E até tem uma fonte aqui que a gente olhou que traz um dado meio preocupante sobre esses conselhos de saúde. Mesmo eles existindo formalmente, parece que em lugares com mais desigualdade, a participação de gente de baixa renda era bem menor. Mostra que só ter a lei, não garante, né? Exatamente. Esse é um ponto crucial. A estrutura legal existe, tá lá. Mas a prática, nossa, revela desafios enormes. Essa participação formal muitas vezes não vira influência de verdade. Tem a burocracia, tem resistência política dentro do próprio governo. Às vezes falta poder de decisão mesmo nesses espaços. E a desigualdade que você mencionou. Como ela atrapalha na prática? Há de muitas formas. Quem mais precisa das políticas, os grupos mais vulneráveis, muitas vezes não tem tempo, não tem informação, não tem recurso. Até capital social, sabe? Para conseguir ocupar esses espaços de ter voz ali. E tem mais. O ambiente digital que a gente achava que ia ajudar, né? Às vezes complica. Muita desinformação, polarização. Isso dificulta um debate sério e pode até minar a confiança nas instituições. Pois é, faz tudo sentido. E isso liga com outra coisa que alguns estudos apontam: aquela crise de representatividade. Partidos políticos perdendo legitimidade. E aí abre espaço para discursos populistas que, olha que irônico, às vezes até atacam esses mecanismos de participação. Exatamente. Isso levanta uma questão central que as fontes debatem muito.
Não adianta só contar quantos conselhos existem, quantas audiências foram feitas. É preciso olhar a qualidade, a efetividade disso. Tá mudando alguma coisa na prática ou é só para cumprir tabela? A participação é um campo de batalha político constante. Precisa ser defendida, fortalecida para ter impacto real. Então tá. O que a gente tira disso tudo? Fica a ideia de que Estado, democracia, são coisas vivas, né? Estão sempre mudando. E que a participação ativa, informada, organizada da sociedade não é só um direito que está no papel, é essencial para a saúde da nossa democracia, uma necessidade mesmo. Concordo plenamente. O Brasil avançou sim ao criar essa estrutura toda depois de 88. Mas a luta para fazer essa participação ser efetiva, de verdade, para ela conseguir reduzir desigualdade, melhorar a política pública, essa luta é contínua e cheia de obstáculos que a gente tem que encarar. E para a gente terminar pensando um pouco mais, considerando as garantias que a gente tem na lei e esses desafios todos que a gente discutiu, que tipo de inovação, que mudança concreta poderia realmente aumentar o impacto da voz do cidadão hoje, além do que a gente já tem? Fica aí a reflexão. Olá, bem-vindos a esta análise focada em material acadêmico sobre gestão democrática. Hoje, a gente vai explorar como a participação cidadã e, principalmente, os movimentos sociais ajudam a moldar as políticas sociais aqui no Brasil. A ideia é entender melhor o peso do ativismo, sabe? Inclusive o digital, na conquista de direitos e no vigor da nossa democracia. Temos, irmãos, umas anotações, uns trechos de aula que trazem definições importantes, análises de pensadores como Tilly, Touraine, Tarrow, Boaventura de Souza Santos. Isso, e também reflexões bem atuais, né, do Breno Bringel sobre o ativismo de hoje. Exato. Vamos mergulhar nisso. Nossa missão é extrair as ideias centrais, tipo, o que são esses movimentos e como eles funcionam na prática mesmo. Para começar, o que exatamente define um movimento social segundo essas fontes? Não são partidos nem sindicatos. É um negócio diferente. Trazem visões que se complementam, né? O Charles Tilly, por exemplo, ele foca mais no como, sabe? Nas campanhas organizadas, nas reivindicações claras e sustentadas. Entendi. A ação, a campanha. Isso. Já o Alan Turani, ele olha mais para o quem. Ele vê os movimentos como sujeitos coletivos que estão ali disputando os rumos da sociedade, a direção histórica mesmo. Uma disputa de projetos, então. Exato. E o Boaventura de Souza Santos, ele tem uma visão quase poética, né? Foca no porquê. Ele chama de mapas de indignação e esperança. Acho bem forte isso. Nossa, que interessante essas diferentes lentes. Sim. E a diversidade não para por aí, sabe? As fontes mostram um espectro bem amplo. Tem os movimentos, digamos, clássicos, né? Ligados ao operariado, às lutas no campo. Aqueles mais históricos. Isso. E aí vem os chamados novos movimentos, que ganharam muita força ali a partir dos anos 60, 70. O feminista, o movimento negro, LGBTQIA+, os ambientalistas. Que trouxeram outras pautas, outras identidades para o centro do debate. Exatamente. E hoje, não, hoje a gente vê formas ainda mais híbridas, né? Coletivos urbanos que atuam de forma mais autônoma e o cyberativismo. Ao cyberativismo, que é basicamente usar o digital para tudo, né? Mobilizar, protestar. É, usar as redes sociais, as ferramentas digitais de forma bem intensiva para organizar, para dar visibilidade, para pressionar. Essa variedade toda é impressionante, mas como essa galera toda, com jeitos diferentes de agir, interage com o poder estabelecido, com o Estado? É sempre porrada ou tem outras dinâmicas? Então, a relação é complexa. O material aponta para um misto, sabe, de conflito e cooperação. Ah, interessante. Não é só um contra o outro. Não, os movimentos pressionam, claro, contestam, exigem mudanças, mas eles também podem sentar para conversar, negociar, até colaborar na criação ou na implementação de políticas públicas. A influência deles na agenda pública, no que a gente discute, é inegável. Pensa no movimento LGBTQIA+, por exemplo. Sim. Foi fundamental para trazer para a pauta coisas como o casamento igualitário, a criminalização da homofobia. Mas não só isso, eles participaram de debates, ajudaram a formular propostas, ocuparam espaços como conselhos, conferências. Eles ajudam a construir a pauta, então. Não ficam só na reclamação. Justamente.
E não é só pressionando o Estado, né? Acho que as fontes falam também de ações mais autônomas. Sim, isso é crucial. Além dessa incidência política mais formal, muitos movimentos criam alternativas bem concretas nos seus territórios, sabe? Tipo, Coisas como hortas comunitárias em áreas urbanas, cursinhos populares para galera que não tem grana, redes de economia solidária, são jeitos de construir soluções e fortalecer a comunidade de baixo para cima. Mostra que a mudança não vem só do Estado, né? entendi. E aí, entrando no cenário mais recente, o Breno Bringel, que você mencionou, ele traz uma análise sobre transformações no ativismo de agora. O que ele destaca de principal? Olha, o Bringel aponta para um contexto que ele vê como um certo esgotamento daquele ciclo democrático anterior, sabe? E, ao mesmo tempo, um avanço de forças mais conservadoras. O que muda o jogo para ativismo, imagino. Totalmente. E aí ele nota o surgimento de novos protagonistas, novos formatos de ação, muitas vezes mais fluidos, menos rígidos que os movimentos clássicos. Ele usa um termo interessante: plurimitância. Plurimitância. O que seria isso? É a ideia de militantes que atuam em várias frentes, várias causas ao mesmo tempo, sabe? Sem necessariamente ter aquele vínculo forte com uma única organização. Tem uma tensão aí, né, entre o desejo de agir mais individualmente, com autonomia, e a necessidade de ter estruturas coletivas mais ampliadas. Isso significa que as pautas e as formas de agir também mudam. Você falou do feminismo sendo transversal, por exemplo. Exato. Pautas como o feminismo, o antirracismo, a questão ambiental, elas não ficam mais só nos seus movimentos originais, digamos assim. Elas atravessam várias lutas, vários espaços. Entendi. A gente vê também uma conexão muito mais forte entre o que acontece aqui no local e o que está rolando globalmente. Mas isso traz desafios enormes que o material aponta. Quais desafios? Bom, a disputa por narrativas, por símbolos, fica muito mais acirrada, principalmente no digital. A formação política, que antes era mais centralizada em partidos e sindicatos, agora está mais pulverizada, né? Acontece em coletivos, redes, cursos livres. E tem uma sensação de urgência o tempo todo, uma fragmentação que pode dificultar pensar em estratégias de longo prazo mais coesas. E claro, o digital de novo, o ciberativismo. As fontes devem destacar o potencial, mas também os riscos, né? Sem dúvida. As redes sociais, hashtags, memes, petições online são ferramentas poderosíssimas para mobilizar. Permitem descentralizar, agir rápido, dão uma visibilidade gigante para certas causas, conectam gente muito rápido. Isso é inegável. Por outro lado, os riscos são bem conhecidos e estão lá no material. A superficialidade que às vezes toma conta do debate, a polarização extrema que dificulta qualquer diálogo, a formação das bolhas, né, que isolam a gente de quem pensa diferente. E o tal do cancelamento? E a cultura do cancelamento, que pode acabar inibindo a construção coletiva, o debate mais saudável. Navegar nesse ambiente digital é um desafio central para os movimentos hoje em dia. Então, fazendo um balanço do que a gente viu nesse material todo, fica bem claro, né? Movimentos sociais são muito mais que só uns grupos de protesto. São atores políticos-chave. Fundamentais. Eles influenciam leis, orçamentos, até o jeito como a sociedade pensa e se organiza. E estão sempre se reinventando, adaptando as táticas, com o digital ganhando um espaço cada vez maior. Precisamente. E essa análise toda, ela nos deixa com uma provocação para pensar, né? Baseada nos desafios que o próprio material levanta. Qual seria? Diante dessa complexidade toda que a gente falou, a briga por recursos, a instabilidade política, o peso das identidades, os desafios do digital, a fragmentação, como é que os movimentos, principalmente os novos, os emergentes, podem articular estratégias que funcionem? Como equilibrar a reação às urgências do agora com a construção de projetos de transformação que sejam mais duradouros, mais coesos, sabe? Que gerem mudanças reais e estruturais. Como combinar a pressão sobre o Estado com o fortalecimento de alternativas autônomas que se sustentem a longo prazo? Fica aí a reflexão. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes sobre governança, especificamente sobre como a sociedade pode participar e controlar as políticas sociais aqui no Brasil. A ideia é entender melhor essas ferramentas, né? O que são, como é que deveriam funcionar na prática e por que, bom, porque são tão cruciais.
Para a gente começar a desenrolar isso, os materiais que a gente analisou, eles apontam alguns mecanismos principais. Por exemplo, as audiências públicas, que são aqueles encontros, né, mais formais onde o governo e a sociedade civil se sentam para debater temas específicos, tipo um projeto de lei novo ou para avaliar metas fiscais. A ideia é ter mais transparência, dialogar. Outro ponto forte é o orçamento participativo. Acho que muita gente lembra do caso de Porto Alegre, que ficou famoso. Sim, um exemplo clássico. Mas a ideia central é essa, a população poder decidir diretamente onde uma parte do dinheiro público vai ser gasta. E talvez os mais, assim, estruturais mesmo, sejam os conselhos gestores. Exato. Os conselhos são, digamos, espaços permanentes. Ali você tem representantes eleitos da sociedade civil e gente indicada pelo governo. A ideia, pelo menos no papel, é ter um número igual de cada lado, é a tal da paridade. Ah, a paridade. Isso. E essa busca pela paridade, olha, é um ponto bem sensível. As fontes mostram que nem sempre isso acontece na prática, né? Tem seus desafios. E dentro desses conselhos, o material que a gente viu faz uma distinção interessante. Tem os conselhos de direitos, Isso. que focam em grupos específicos, né? Criança e adolescente, idoso, mulher, igualdade racial, para garantir a defesa de quem é mais vulnerável, assim. E tem também os conselhos gestores de políticas públicas, que são mais por área, digamos, saúde, assistência social ou o Fundeb, que é chave para a educação básica. E o mais fascinante, eu diria, é que esses mecanismos não são só para dar uma opinião, sabe? Eles representam a institucionalização mesmo da participação. Muitos conselhos, por exemplo, eles têm poder de deliberação, ou seja, eles aprovam planos, fiscalizam o orçamento, como o dinheiro está sendo usado, Eles têm poder de decisão, então. têm poder de decisão. São, de fato, ferramentas de controle social. É a sociedade ali monitorando e influenciando o que o Estado faz. E os documentos também citam a ação popular, Ação popular, certo. que é aquele instrumento na justiça, né? Qualquer cidadão eleitor pode usar para tentar anular um ato do governo que considere prejudicial ao patrimônio público. É outra forma de fiscalização. Além desses conselhos, que são estruturas mais permanentes, as fontes também destacam bastante as conferências nacionais, Sim, as conferências. que são aqueles eventos grandes, né? Acontecem de tempos em tempos. Inclusive, os materiais listam várias previstas agora para 2023, 2025, em áreas super importantes: saúde, assistência social, educação, cultura. E ali se junta governo e sociedade para definir as grandes diretrizes, as prioridades para as políticas naquela área. E essas diretrizes, muitas vezes, acabam orientando o trabalho dos próprios conselhos depois, né? Com certeza. E se a gente conecta tudo isso, sabe, num quadro maior, todos esses mecanismos, eles estão dentro do nosso modelo de federalismo cooperativo. Que é aquela ideia de que União, estados e municípios têm que trabalhar juntos, né? O Ministério Público, por exemplo, aparece como um parceiro. Atua na defesa dos direitos, investiga irregularidades, inclusive pode atuar junto aos conselhos. Entendi. E o Tribunal de Contas, por outro lado, foca mais na legalidade dos gastos. Fiscaliza se o dinheiro público foi usado corretamente e pode até receber denúncias dos próprios conselheiros. Os três poderes acabam envolvidos nisso tudo: executivo, legislativo e judiciário. Mas é aquela história, né? Ter toda essa arquitetura montada no papel, como os próprios materiais deixam claro, não é garantia de que a coisa funcione lisinha, sem problemas. Pois é. Quais são os principais obstáculos que esses documentos apontam? Olha, isso é uma questão central que os materiais levantam. Os desafios são muitos, viu? Um deles é a própria necessidade de consolidar essas instituições, torná-las mais fortes para aguentar as mudanças políticas, as instabilidades. Outro ponto são as disputas de poder que acontecem dentro desses espaços. Nem sempre o foco ali é o interesse coletivo, né? Tem jogo político, claro. Faz sentido. E não dá para esquecer o tamanho do Brasil, um país continental com desigualdades sociais, econômicas, regionais imensas. Isso dificulta muito ter uma participação que seja realmente igualitária para todo mundo. E até o próprio conceito de controle social é mais complexo do que parece. E, historicamente, como foi apontado, ele já foi usado no sentido de coerção do Estado sobre as pessoas. Ah, interessante esse ponto. Mas hoje, numa visão democrática, ele tem várias dimensões. Tem a dimensão política, que é a mobilização para influenciar a agenda, pressionar por uma lei, por exemplo. Tem a dimensão técnica, que é fiscalizar a gestão mesmo. Checar se o dinheiro da merenda foi bem gasto, se o posto de saúde está funcionando.
E tem a dimensão ética, Ética, como assim? que está ligada à construção de valores. Solidariedade, justiça social. Questionar se a prioridade é o lucro de alguns ou o bem-estar da maioria, entende? É uma disputa de valores também. Entendi. Então, resumindo um pouco, o que tudo isso significa? Parece que o Brasil tem, sim, um conjunto bem variado de ferramentas para a participação democrática na gestão pública. Tem audiência, orçamento participativo, os conselhos, as conferências, Sim, um arcabouço rico. mas a simples existência dessas ferramentas no papel não garante que elas funcionem de verdade, né? Exatamente. A disputa política interna, as desigualdades que a gente falou e a própria necessidade de fortalecer uma cultura de participação. Tudo isso são barreiras bem reais. E para finalizar, acho que uma reflexão importante que emerge desses materiais é: a participação popular, para ser efetiva, precisa ser contínua, precisa ir muito além de só votar de tempos em tempos. O desafio que fica e é permanente é como garantir que esses espaços formais, conselhos, conferências, audiências, se tornem lugares onde a sociedade civil possa de fato exercer poder, influenciar as políticas para que elas respondam às necessidades reais das pessoas, superando só a lógica econômica ou interesses particulares. Como transformar essa participação formal em poder real de mudança social? Essa parece ser a grande questão, né? Na nossa complexa realidade brasileira. Olá. Hoje a gente vai fazer um mergulho aqui numa análise sobre os conselhos gestores de políticas públicas do Brasil. É um trabalho acadêmico bem instigante. Ok, vamos desempacotar isso. A nossa missão aqui é entender melhor o papel, a força real desses espaços, sabe? Onde o governo e a sociedade civil se encontram para, teoricamente, decidir juntos. Para a gente começar, o cenário é o seguinte. Esses conselhos, eles já são parte do sistema, né? Não são mais só uns experimentos. Exato, já estão bem consolidados. O estudo mostra que mais de 90% dos municípios têm conselhos, em áreas-chave tipo saúde, assistência social, criança e adolescente. Sim, e fazem parte daquela estrutura famosa, né? Fundos, conferências e os conselhos que vieram lá com a Constituição de 88 para gerenciar políticas sociais. E tem um dado que chama atenção, que a pesquisa traz: só no governo Lula foram criados 16 novos conselhos em nível nacional. É gente pra caramba, quase um exército de conselheiros mesmo. É impressionante essa estrutura. Mas aí, olha que interessante, entra o paradoxo que a pesquisa aponta. Apesar de toda essa presença, essa capilaridade que, na teoria, deveria fortalecer a democracia, né, complementar o voto. Sim, a ideia é essa. Pois é, mas a análise sugere que talvez essa força toda como modelo de participação conviva com uma capacidade meio baixa de realmente mudar o jogo político, de alterar as correlações de força. Por quê? E a pesquisa dá algumas pistas, né? Uma delas que me chamou a atenção é a tal da armadilha da rotina burocrática. Ah, sim. Isso é central. Muitos conselhos acabam gastando assim uma energia absurda só para se manter funcionando. Tarefa administrativa que não acaba mais. Exatamente. O estudo cita exemplos claros, tipo, na assistência social, ficar aprovando um monte de cadastro de entidade, ou nos conselhos das cidades, analisar tecnicamente aqueles relatórios de impacto de vizinhança, os RIVs. Aqueles estudos enormes, né? O caso de Maringá é citado, parece. Isso. E imagina o tempo e a energia que vai nisso. Acaba faltando fôlego para articulação política, para pensar estratégia. E tem um exemplo do CMDCA de São Paulo, que o estudo menciona, tendo que lidar com milhares de registros de programas. Imagina o desgaste disso. Desvia totalmente o foco, né? Com certeza. E essa questão da burocracia, ela se conecta com outro ponto crítico que o estudo levanta. Uma certa fragilidade na ancoragem desses conselhos, tanto na sociedade quanto dentro do próprio Estado. Como assim, ancoragem? Bom, do lado da sociedade, a pesquisa diz que os conselhos são pouco conhecidos fora daquele mundinho deles, sabe? Ah, entendi. Pouca gente sabe o que eles fazem. Exato. E os mecanismos para prestar contas para o público geral são frágeis. Isso levanta aquela questão super importante da legitimidade, né? Quem representa quem ali? Principalmente a tal sociedade civil. Justamente. Como garantir que não sejam só interesses particulares sendo defendidos? O estudo fala da necessidade de ampliar a audiência pública desses conselhos. Faz sentido.
E a ancoragem dentro do Estado, aí é outra complicação. Os conselhos não estão sozinhos, né? Estão numa rede com outros órgãos. Tribunal de Contas, ministérios, o Legislativo, cada um com suas regras ou suas lógicas, às vezes conflitantes. Tipo, A análise cita o caso das emendas parlamentares individuais na assistência social. Um deputado pode mandar dinheiro por um lugar específico, por um critério dele, eleitoral, talvez. E atropela todo o planejamento que o Conselho fez baseado nas necessidades locais. Entendi. Exatamente. Outro exemplo é na saúde, com as comissões intergestores, onde os secretários municipais, estaduais e o Ministério negociam. Muitas vezes, decisões importantes saem dali, e o Conselho Nacional de Saúde fica um pouco à margem. Nossa, e a consequência disso tudo qual é? O estudo aponta para onde? O risco, segundo a análise, é os conselhos virarem meio que carimbadores, sabe? Espaços que só formalizam decisões já tomadas em outro lugar. Ou então ficarem tão focados na microgestão, na implementação do dia a dia. Isso. E aí as grandes decisões estratégicas, as mudanças de rumo, acabam passando batido, sem um debate real ali dentro. Complicado. E qual seria a saída, então, que a pesquisa sugere para mudar esse cenário? A proposta principal é bem interessante. Repensar essas rotinas, principalmente as mais burocráticas, para criar de propósito vazios produtivos na agenda. Vazios produtivos. Gostei do termo. Liberar tempo, imagino. Exato. Liberar tempo e energia mental. E mais, os pesquisadores defendem que os conselhos precisam se fortalecer dentro do Estado. Se tornarem vozes legítimas que questionam normas, fluxos de decisão, sempre pensando na justiça social, dos direitos. Então a briga não é só dentro do conselho. Não só, é também pelo conselho, para dar mais peso a ele na arena política maior. A ideia é que a política mesmo, sabe? Aquela ação que questiona, que busca equidade, ganhe mais espaço do que a pura gestão burocrática. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que os conselhos são importantes, sim. Trouxeram avanços, aprendizado democrático, até um certo poder de veto em algumas áreas. Sem dúvida, houve avanços. Mas o grande desafio que essa pesquisa joga à luz é como evitar que eles virem só mais uma engrenagem burocrática e percam esse potencial de transformação. Perfeito. Se a gente fosse resumir o argumento central do estudo, seria isso. O potencial democratizante dos conselhos depende muito de duas coisas. Primeiro, fortalecer os laços para fora, com a sociedade e com outras partes do Estado. Se conectar mais. Isso. E segundo, priorizar de forma consciente a ação política estratégica, aquela que mexe nas estruturas em vez de se afogar nas tarefas administrativas do dia a dia. Excelente. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação final inspirada nessa análise. Pensando nessa tendência forte à burocratização, nesse acúmulo de tarefas, que tipo de vazio produtivo seria preciso criar na agenda de um conselho real, um que talvez quem nos ouve conheça, para que ele pudesse realmente focar mais em articular a sociedade e interpelar o poder público com mais força, buscando mais justiça e direitos. Fica aí a reflexão. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na participação social aqui no Brasil. Vamos investigar como é que a Constituição de 88, sabe, tentou abrir espaço para a sociedade civil influenciar as políticas públicas. Exatamente. Nossa base é um texto da Enide Rocha sobre a Constituição Cidadã. Ela fala muito da criação desses espaços formais, né? Os conselhos, as conferências. Isso. E a nossa missão aqui é entender de onde vieram esses mecanismos, como eles funcionam na prática, especialmente na Seguridade Social, e, claro, os desafios de hoje. Porque, assim, é importante lembrar que a Constituição de 88 foi, sim, um divisor de águas ao formalizar essa participação, mas a grande pergunta que fica, e que a gente vai explorar é: essa formalização virou poder de verdade? Virou efetividade? Pois é. E antes dela, a gente vinha de um período bem diferente, né? Sim, a ditadura militar, que abafou tudo isso. E antes ainda, aquela tal cidadania regulada, onde os direitos eram muito ligados a quem tinha carteira assinada, deixando um monte de gente de fora. Exato.
E essa repressão toda acabou gerando uma reação, uma mobilização muito forte. Nos anos 70, 80, começaram a surgir aqueles que a gente chama de novos movimentos sociais. Ah, sim. Grupos urbanos, as SEBs, né? As comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, o sindicalismo novo lá do ABC Paulista, que depois deu origem à CUT, Certo. e também movimentos do campo, como o MST. E muitos deles agiam de forma bem autônoma, sabe? Às vezes meio que de costas para o Estado mesmo. Ignorando o Estado, né? É. E tinha uma base ideológica forte ali, né? A teologia da libertação influenciou muito, com aquela leitura da fé voltada para a justiça social, e também a educação popular do Paulo Freire, que focava na conscientização para agir coletivamente. A pressão foi crescendo, sabe? Por canais para dialogar, para influenciar as políticas. Ok, então vamos tentar entender melhor a resposta a essa pressão. A Constituição de 88, a tal Constituição Cidadã. O próprio processo para criar a Constituição já foi, um marco de participação. Teve iniciativa popular, mais de 400 mil assinaturas, né? Isso. E a presença da sociedade civil lá no Congresso era forte. Tem até aquela fala famosa do Ulisses Guimarães sobre o sopro de gente na Constituinte. Lembro sim. E aí a Constituição criou mecanismos de democracia direta, referendo, plebiscito, mas para o nosso papo aqui, o crucial foi a democracia participativa. É aí que entram os conselhos gestores de políticas públicas. Em todos os níveis, né? Exato, federal, estadual, municipal. E a ideia era ter gente do governo e gente da sociedade civil sentados juntos ali. E o fascinante é ver como esse desenho foi parar na prática, né? Principalmente na Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. Ali a Constituição determinou essa gestão democrática, descentralizada. Na saúde, por exemplo, isso foi muito forte, né? Por causa do movimento da reforma sanitária. Sem dúvida. Esse movimento foi decisivo. A Constituição criou o SUS, né? Colocando a saúde como direito de todo mundo, dever do Estado, com gestão descentralizada e, importantíssimo, com participação da comunidade. E como isso acontece na prática? Principalmente através dos conselhos e das conferências de saúde. A composição é tripartite, ou seja, tem governo, tem profissionais de saúde e tem os usuários dos serviços. Ah, os três lados. Isso. E o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, virou um órgão-chave, com poder de deliberar mesmo. E olha, apesar de todos os problemas que a gente sempre ouve falar, o impacto disso é inegável, né? O SUS garante desde o postinho até tratamento complexo de graça para HIV/AIDS, câncer. São bilhões de procedimentos por ano. É uma escala impressionante. Mas essa força do movimento social na saúde parece ter sido um ponto fora da curva, talvez. Você mencionou que na Previdência a ligação com o movimento específico foi menor. Como foi lá? É uma ótima observação, sim. A Constituição também previu participação na Previdência, mas o formato era diferente. Quadripartite. Tinha governo, trabalhadores, empresários e os aposentados, 4 partes. Isso. Aí a Lei 8213 de 91 criou o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. Só que, diferente da saúde, a criação dele não foi tão ligada a um movimento social super organizado para isso, sabe? Entendi. E a Previdência sempre esteve ali, no meio do furacão das discussões econômicas, né? Déficit, reformas. Sempre essa discussão. Exato. Mas mesmo nesse cenário mais complicado, o CNPS teve seu papel ali, discutindo, defendendo direitos dos segurados. Entendi a diferença. E na assistência social? Essa área também mudou muito de conceito, né? Deixou de ser vista só como caridade para virar um direito. Como a participação entrou aí? Exatamente essa mudança-chave. A Constituição tratou a assistência como direito. Criou, por exemplo, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Certo. O BPC, daí veio a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, em 93, detalhando como seria esse sistema. E ela definiu que ele seria descentralizado e participativo. Olha que interessante. Para um município receber dinheiro federal para assistência, ele precisava ter um Conselho Municipal de Assistência Social funcionando. Ah, virou uma condição mesmo. Sim, e o Conselho Nacional CNAS tem aquela composição paritária.
metade governo, metade a sociedade civil, ele tem um papel importante de definir normas, aprovou a Política Nacional de Assistência apenas, ajudou a implementar o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, que organiza os serviços no país todo, e as conferências nacionais. Também foram cruciais. Tiveram várias, especialmente ali entre 95 e 2007, para definir os rumos da política de assistência. E essa estrutura toda cresceu bastante em alguns momentos, né? Li uns dados que mostram ali entre 2003 e 2006, por exemplo, um boom. 43 conferências nacionais, gente pra caramba participando, mais de 2 milhões de pessoas, novos conselhos surgindo. Sim, houve essa expansão quantitativa, foi bem visível, mas isso leva a gente direto para aquela questão central que a gente tocou no início, a efetividade. Pois é. Porque já nos anos 90, sabe, começou a rolar aquela ideia do Estado mínimo e tentaram dar um novo significado para a participação, algo mais ligado à solidariedade, voluntariado. Tirando o peso político, talvez. Exato. Corria o risco de esvaziar o potencial político da coisa. E o desafio principal, que continua até hoje, é a capacidade, ou às vezes a vontade mesmo do Estado, de responder ao que sai desses espaços. De ouvir e agir, né? Isso. Fica aquela pergunta meio incômoda, tá? A gente participou, debateu, deliberou. E aí? O que acontece depois? Precisa avançar dessa quantidade de espaços para a qualidade e principalmente para a efetividade da participação. Então, resumindo a ópera, a Constituição de 88 foi sem dúvida um passo gigante ao criar esses canais formais para a sociedade ter voz nas políticas, né? Especialmente na área social. Com certeza. Esses espaços se multiplicaram, vimos essa expansão, só que o grande debate agora é sobre a capacidade real deles de fato, influenciarem as decisões e mudarem a vida das pessoas. Exatamente, e isso deixa a gente com uma provocação final, assim, para pensar, né? Considerando toda essa luta histórica para criar os conselhos, as conferências e esses desafios de hoje para que eles funcionem de verdade, que outras estratégias, que outros formatos de participação poderiam, sei lá, complementar ou fortalecer o que já existe? Como é que a gente garante que essa voz cidadã, que está lá no papel, consiga realmente moldar as políticas públicas no Brasil de hoje, indo além da consulta, sabe? Transformando de verdade.